Legal, já estamos de volta aqui no nosso Mundo da Criança. É sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. Mundo da Criança. E aí, meu filho não come. Esse é o nosso tema de hoje, com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e no Confiança Aquários, duas lojas para melhor atender você. É isso aí, o nosso Canal 4 aqui com o Mundo da Criança de hoje, destacando essa questão do filho. Doutor, e é interessante, né? Porque se tem uma coisa, a gente até brinca, mas é verdade, né? O filho da gente, quando ele não está bem, a gente fica mal junto. E aí, essa questão alimentar está muito relacionada, você mencionou até agora há pouco, né? Olha, você não está comendo, comia e não está comendo, tem alguma coisa errada. Então a gente já associa mesmo, esse moleque está doente. É isso mesmo. Para o telespectador, nós estamos falando sobre o filho que não come, aquela criança que dá trabalho para comer. E a gente precisa se localizar em algumas coisas, e isso que o Marcos falou. Nós estávamos no bloco anterior falando assim, a pergunta assim, porque a questão, olha, meu filho não come, eu estou aqui porque meu filho não come. Esse é o trabalho nosso de pediatra. E aí a pergunta espontânea que surge para a mãe assim, mas ele sempre foi assim ou de algum tempo? Não, olha, de 2 semanas para cá, de 3 semanas para cá, ele não está comendo. Isso, Marcos, realmente assim, leva uma angústia para a família, porque houve uma mudança de comportamento. E isso é que a gente precisa avaliar, essa mudança. Por que que houve essa mudança? Se ele sempre foi de comer pouco, e como nós mencionamos, ele tem, essa criança que come pouco sempre, também precisa ser acompanhado. Tem que ter uma curva de crescimento, de peso e de comprimento ou de altura normal para ele. Ele não precisa ser gigante, grandão, não precisa ser jogador de basquete, ele pode comer pouco, ter aquela altura ou ter uma previsão de uma altura normal para brasileiro, 1,70, 1,75, etc. Então você põe ele no gráfico, ele tem aquela curva desejável. Essa criança não traz preocupação em relação a ele, a mãe achar que ele come pouco. O seu metabolismo, as suas necessidades fisiológicas estão sendo supridas. É claro que a gente precisa saber o que está comendo, mas em geral, a qualidade da comida, a mãe faz legal. Sim, sem dúvida. Ela traz a qualidade, claro. Ela põe a carne, ela põe o óleo, ela põe os legumes, ela põe os ingredientes necessários. Então, nem preocupa tanto a qualidade, mas a quantidade é que traz a mãe à consulta, a quantidade é que faz a mãe ficar preocupada. E aí a gente coloca para essa criança que é de família, não, a família assim, põe no gráfico, tá legal, você tranquiliza a família. Mas como você mencionou, você quer ver a mãe preocupada, se determinado instante, 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 1 mês, há um tempo em que, olha, meu filho mudou. O filho mudou, realmente a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com essa criança. E aí você precisa saber, Marcos, claro, relacionado à idade em primeiro lugar. O que está acontecendo que fez com que a criança tenha mudado o seu perfil de uma criança que aceitava muito bem a alimentação e passou a ter uma recusa alimentar importante. E aí você precisa ver se associa com algum sintoma. Né? Então, ele passou a não comer, mas passou a ter uma dor, determinada dor de cabeça, dor de barriga, dor nas articulações, enfim, uma dor. Então, isso você tem que dirigir o seu raciocínio clínico para a dor que a criança refere. Não, ele vem com febre, ele tem há 1 mês tem febre, há 15 dias tem febre, ou às vezes uma situação que febre, mais dores, a febre mais uma outra tosse, etc. Enfim. Afta também, né? Afta, isso aí é doença aguda. Agora, o problema é quando a gente tem um processo mais persistente, sabe, Marco? Aí é que a gente fica numa preocupação de ter que levar essa criança a uma avaliação médica mais cuidadosa para um diagnóstico mais adequado. Então, a criança que perdeu o apetite, que a mãe traz para a gente, meu filho não come, ou meu filho não está comendo de 15 dias para cá, ele está recusando, isso para qualquer idade, isso é para o profissional um dado importante que precisa de uma investigação cuidadosa.
E esse aspecto, assim, se você tem uma criança maior, idade escolar, Marcos, pré-adolescente, adolescente, hoje, assim, a preocupação com o peso é uma coisa... Então, meu filho não está comendo de 15 dias, 20 dias para cá. Um adolescente, você tem que interrogar, porque o adolescente quer emagrecer. E ela é capaz de ficar sem comer, entende? De 15, 20 dias, 2 meses para cá, sem ter doença, apenas por uma opção de vida. Quando começa o aspecto da socialização mais intensa, mais próxima, da comparação entre as meninas, os meninos, o menino é um escolar lá, ou pré-adolescente, o adolescente já não consegue ter um rendimento de atividade física como ele gostaria de ter, ou a menininha quer ficar mais bonitinha. Então ele pode, sem ser doente, de 2 meses para cá não está comendo, entende? Então é um aspecto mais psicológico do que propriamente uma doença. Agora, quando você tem uma criança que não tem esse aspecto da vaidade, que não tem essa motivação da atividade física, enfim, que a socialização dele é mais doméstica, intrafamiliar, não, ele perdeu o apetite, ele não quer comer mais. E aí assim, mas olha, ele não tinha tal coisa, não tinha tal sintoma, não tinha tal dor, a sua pele mudou, enfim, aconteceu alguma coisa, aí a gente realmente tem que ficar um pouco mais preocupado. Então nós mencionamos assim, que você que é papai, mamãe, assim, tem um filho que está se alimentando pouco, é preciso saber como é que é o histórico desse menino. Sempre foi assim ou de algum tempo para cá é que está sendo assim? Se foi de algum tempo para cá, é preciso se associar com algum sintoma. Que sintoma que ele está tendo? Não, ele não tem sintoma nenhum, simplesmente ele é adolescente e na escola dele todo mundo quer emagrecer, ele também quer emagrecer e aí quer ficar bonitinho. Então é uma outra coisa que a gente tem que considerar. Agora, quando você tem um sintoma importante... Não é tão fácil assim também. Né? Também não é tão fácil, mas as crianças assim, os adolescentes ou pré-adolescentes, é impressionante, quando eles desejam, quando começa a vaidade a se chocar com eles, a olhar no espelho, sabe? E tem que pôr o brinco, e o brinco não serve, e a blusa não serve, e a saia não serve mais, a calça ficou muito justa. Então, esses adolescentes, os pré-adolescentes, começam a emagrecer em função dessa vaidade. Então, isso é uma coisa, mas a preocupação maior é quando realmente a criança perde o apetite associado a algum sintoma. E se ela sempre foi daquele jeito, sempre é importante você colocar no gráfico para ver como que é esse gráfico de crescimento. Então, se ele vai normal, não precisa se preocupar. Mas às vezes ele realmente come pouco, mas ele tem uma curva que começou a cair. O peso dele, olha, de algum tempo para cá está caindo. Então aí novamente entra o aspecto profissional de investigação para saber o que é que está acontecendo. Então esses itens assim são importantes, a gente dá uma ideia geral de como você, mamãe, que tem um filho que come pouco. Agora, a idade é importante. Você pode ter problema com o filho, eu vou falar com as mães agora que têm filho no primeiro ano de vida. Começa assim, no primeiro ano, Marcos, a criança lá começa a receber uma comidinha em torno do 6º mês de vida, ou 5º. E aí começa a ver algumas dificuldades nessa alimentação. Então vamos abordar um pouquinho isso no primeiro ano de vida, depois do intervalo, para a gente se localizar. Primeiro ano, segundo ano, etc. Depois desses conceitos gerais de que realmente a mãe precisa entender o aspecto associado com os sintomas e o aspecto familiar que envolve a criança. Né? Legal, rapidinho a gente vai para o intervalo e na sequência o último bloco do Mundo da Criança de hoje aqui no seu Canal 4. Não sai daí não que a gente volta na sequência. Até já.